Havendo o número legal, declaro aberta a sessão, coloco em discussão a ata da sessão anterior, sem qualquer impugnação, fica a mesma aprovada. Eu quero registrar aqui, eu não tinha registrado em outros tempos, a presença sempre aqui com a gente, da jornalista Cássia Santana, que ela está sempre aqui, em primeira mão, passando todas as novidades, sempre está aqui. Isso é importante porque muitas vezes saem algumas outras notícias de forma diferenciada. E tem a oportunidade de estar aqui. Eu estou Ricardo, sempre no Tribunal de Justiça também. Também, sim, nas quarta-feiras. Mas como lá não posso falar, então quero registrar a sua presença e o agradecimento, porque aqui, como a senhora tem acompanhado aqui, né, é tudo as portas abertas, as escaras, e fica à vontade de publicação. E tenho certeza que sai aqui a notícia realmente como ela é, como fato, como a coisa aconteceu. Então, aqui eu agradeço até a sua presença, né? Continue sempre presente. Temos a preferência? Qual é? Doutora Brígida. Então é o primeiro. Representação 0600-824-75-2018. Origem Itabaiana, doutora Brígida Fink, representante Maria Vieira Mendonça. Representado Valmir dos Santos Costa. Doutora Brígida, com a palavra. Apresentação, ela foi ofertada por Maria Vieira Mendonça em face de Valmir dos Santos Costa, prefeito do município de Itabaiana, e Thalisson Barbosa Costa. Eu iria, posso passar direto a... Não, é porque o doutor Heitor quer fazer a sustentação, quer fazer... Acho que quer fazer o relatório. Né? Já está, mas porque aqui a gente às vezes é nem tão relatório, já faz voto. Como não tem, então ela... O senhor dispensa o relatório? Agora pode... Então conclua o relatório. Pode fazer. Conclua o pequeno relatório. Hein? Eu estou com ela com o voto aqui. Não, tranquilo, faz um pequeno relatório. Fazer, né? Mas mesmo assim, bloqueado, doutora, como é propaganda eleitoral? Eu já li. Tranquilo. O meu também está. Mas enfim, faz um pequeno relatório, pois não. E depois, doutor. Cuida-se de representação ofertada por Maria Vieira Mendonça, candidata a deputada estadual, em face de Valmir dos Santos Costa, prefeito do município de Itabaiana, e Thalisson Barbosa Costa, filho do primeiro representado e também candidato a deputado estadual, sob a alegação de conduta ofensiva ao disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, além dos artigos 73, 4 e parágrafo 5 e artigo 74 da Lei 9.504. Trata-se aqui de uma inauguração da pavimentação asfáltica do povoado Carrilho, em que a representante aduz que o prefeito teria feito a distribuição de materiais à população
inclusive com botões e demais materiais alusivos à campanha do seu filho. Foi procedida a instrução, oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do representado Valmir e ouvidas mais 2 testemunhas. Este é o relatório. O doutor Heitor acaba de me informar que não tem mais interesse em fazer, porque ele pensaria que teria a sustentação oral pela parte contrária. Como não vai haver, eles também dispensam. Ele já pode fazer seu voto. Pode fazer seu voto. Eu vou ler a emenda, porque o voto foi disponibilizado desde ontem, acredito que todos já tenham visto o voto. A emenda é bem extensa e ela é também bastante explicativa. Eleições 2018, representação. Conduta vedada a agente público, uso de bem móvel, aparelhagem de som, artigo 73.1 da Lei 9.504/97, configuração, procedência parcial da representação. Número 1. Do conjunto probatório, localiza-se na ação perpetrada a hipótese listada no inciso 1 do artigo 73 da Lei 9.504, decorrente de conduta voltada a beneficiar o candidato eleito, representado Thalisson Costa, filho do prefeito, também representado, senhor Valmir Costa. 2. A prova testemunhal, especialmente as declarações do próprio representado Valmir Costa, não deixa dúvidas de que foi utilizado bem móvel do município, aparelhagem de som, e o prefeito representado efetivamente fez da inauguração de algumas obras públicas verdadeiro evento com o intuito de alavancar a campanha de seu filho, o representado Thalisson Costa. Número 3. De acordo com o entendimento do TSE, é desnecessária a demonstração da participação ativa do candidato para a incidência da penalidade pecuniária cabível na espécie, contrariamente ao defendido. Extraído do voto do recurso especial eleitoral 13.433, acorda o ministro relator João Otávio de Noronha. 4. No caso dos autos, embora demonstrada a ocorrência de conduta vedada na forma prevista no artigo 73.1 da Lei das Eleições, não se vislumbram elementos suficientes para a imposição da cassação do registro, cuja aplicação deve se reservar para situações excepcionais, em que a lesão perpetrada ao bem jurídico protegido se revista de suficiente gravidade. Número 5. Representação julgada parcialmente procedente. Imposição de multa no valor de 50.000 FIRs para cada representado, nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97. Em discussão, o voto. Eu tenho só uma colocação a fazer aqui, que me veio aqui neste momento, e ouso divergir nessa parte da doutora relatora. Veja, eu não posso considerar, e não devo, na minha ótica, evidentemente, a não gravidade do uso do recurso público, da máquina pública, de um prefeito do município, onde elege o filho de um dos deputados mais votados, se não me engano, o mais votado que foi, e eu aceitar aqui que não houve interferência no resultado, e que aquela utilização da máquina pública não foi de maior gravidade. E aplicando esse mesmo fundamento, e do próprio TSE, quando se diz, né, no caso dos autos, embora demonstrada a ocorrência de conduta vedada, ou seja, primeiro ponto, autoria e materialidade estão devidamente comprovados, segundo o voto da relatora. E aí onde é que eu só divijo e vou na segunda parte. Não se vislumbram elementos suficientes para imposição da cassação do registro, cuja aplicação deve se reservar para situações excepcionais. É essa situação excepcional que eu estou observando agora. Eu observo que um filho de um prefeito do interior, que não tem conhecimentos, que não se conhece publicamente, notoriamente, serviços prestados à comunidade, e quando se vê, ele desponta uma votação extraordinária, evidentemente que houve interferência. Então, a minha parte, doutor, é só para entender que, neste caso, houve sim uma excepcionalidade. Eu estou votando, divergindo, mais uma vez eu digo, eu vou votar. Só fazer uma explicação. Veja, a representação, quando ela veio, ela abrangia tanto conduta vedada quanto abuso de poder. Como eu não tenho competência para processar, eu desmembrei
essa mesma que está na corregedoria, esses mesmos fatos, que eles tinham uma amplitude. Eu me restringi à conduta vedada e o abuso de poder está na corregedoria, certo? Eu cindi, desmembrei, e eu tenho aqui, inclusive, no voto, tem o número da decisão. E o que foi que aconteceu? Pelo princípio da proporcionalidade, o que foi que eu entendi? Porque foi a única prova de conduta vedada, foi o uso da aparelhagem de som. E no voto, que ele é bem extenso e eu não li, porque ele é extenso, eu falo justamente sobre isso. Aplicando o princípio da proporcionalidade, eu entendo que, nesse caso, para a conduta vedada, e faço uma série de ressalvas dizendo que para o abuso do poder, em ficando constatado assim, a penalidade da cassação do registro. Por isso é que aqui eu me restringi à aplicação de multa. Eu entendi, doutora, mas é pelo próprio voto da senhora que quando diz também que o prefeito representado efetivamente fez da inauguração de algumas obras públicas verdadeiro evento com o intuito de alavancar a campanha do seu filho. Está dito no voto. Presidente, eu vinha com o intuito de divertir a doutora Brígida. Como Sua Excelência adiantou, eu realmente achei grave o voto dela bem posto, até pelo que eu extraí do voto da doutora Brígida, muito bem elaborado. Não, é uma compreensão. Eu cheguei à mesma conclusão que Vossa Excelência. A única discussão que tem aqui, a contradição que nós estamos vendo já agora no segundo, é a questão da gravidade. É que ela entende que não foi gravidade suficiente e nós estamos entendendo. Doutor Garapa, como senhor presidente, eu vou acompanhar Vossa Excelência, até porque essa situação do prefeito, né, o candidato se apresentava com o Thaleson de Valmir e Francisquinha, né? Então, se o prefeito adota essa conduta durante a campanha, é lógico que houve gravidade a ponto de alterar o resultado do pleito. Então, eu vou pedir vênias ao relator e acompanhar uma inauguração de 2 horas. É isso, 2 horas inaugurando uma coisa que não demandaria mais de meia hora, se demandasse. Doutora Áurea. Olha, eu acompanho também a divergência, porque já vi vários casos semelhantes aqui, como se uma reforma bem mais, que realmente dá uma punição ao candidato. Aqui é muito aberto, ele é capaz de beneficiar o filho. Entendo perfeitamente como ela pensou, muito inteligente o voto dele, também como ela quis desdobrar, mas acho que aqui não é só questão de propaganda, vai muito além disso. Eu também acompanho a divergência. Doutor Dantas, como vota? Presidente, uma certa feita, nós discutimos sobre a questão da influência do prefeito, principalmente quando o candidato à reeleição, né, e que ele se utiliza das verbas públicas para realizar os trabalhos a que ele está destinado, e ele, naturalmente, corre o risco de qualquer ato dessa natureza parecer uma propaganda, parecer uma conduta vedada ou um abuso do poder econômico. Mas eu acho que tem que ter, quem pratica isso, quem se presta a tal ato, tem que ter também todas as cautelas possíveis. Todas as cautelas possíveis. Nós já tivemos um caso aqui, que me parece era a questão de abuso do poder econômico ou político, quando um certo candidato à reeleição realizou uma festa, e era uma festa tradicional, que todo ano ocorria naquela mesma data, naquele mesmo mês. E nós absolvemos, não entendemos que era questão de abuso do poder econômico, porque se tratava de uma repetição de uma festa. Acho que foi tomado de juru, parece, não foi? Exato, não foi. Muito embora fica muito próximo, né? O liame que separa esse ato de um ato de abuso do poder econômico é muito, muito fino. Mas nesse caso aqui, eu estou acompanhando a doutora Brígida, porque eu percebi que nesse evento, não só pela propaganda sonora que estão me falando aqui, mas também no ato da inauguração das ruas, alguma coisa assim, havia muita manifestação com camisas e bonés e tal. E esse cuidado que eu acho que o administrador tem que ter para não parecer que aquele ato normal que ele tem direito de realizar possa parecer um abuso do poder econômico ou uma conduta vedada. Esse cuidado ele tem que ter. E nós temos que interpretar à luz desses fatos. É muito difícil
ainda que não tivesse camisa, boné, nada, eu tenho certeza que esse benefício aí seria creditado ao filho do prefeito. Mas isso é natural para quem está no poder e para quem está lançando seu filho a uma candidatura qualquer. Mas o cuidado tem que ser dele. Ele corre o risco de exagerar nessa conduta e a minha interpretação aqui é que essa conduta se desviou e pode até, numa instrução mais aprofundada, parecer também abuso do poder econômico, como a doutora Brígida muito bem separou os processos. É com esses fundamentos que eu acompanho a doutora Brígida nesse voto. Pois não. Proclamando o resultado, por maioria, a doutora Denise já votou com a relatora. Acompanhando a relatora. Por maioria, por maioria, então, procedência da representação, que é julgada procedente, impondo-se uma multa de 50 mil FIIs e a perda do respeito do diploma, e a perda do diploma. Ou seja, nos termos do voto do relator, que foi aqui, foi de forma oral, mas será depois transcrito da forma devidamente correta. Assim proclama o resultado. Embargos de declaração na representação 0600-854-2018, doutora Brígida ainda com a palavra, representante Belivaldo Chagas, representante Jackson Barreto, representado Facebook Serviço Online do Brasil. Com a palavra. Twitter Brasil, rede de informação, ofertam embargos de declaração em face de decisão que não conheceu do recurso ofertado pela mesma empresa Twitter contra a decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Eu vou fazer aqui, então, a leitura do acórdão. Embargos de declaração, recurso, representação, pedido de efeitos infringentes. Alegação de obscuridade no julgado, insurgência contra o decídio, ausência de qualquer vício configurado, conhecimento e desprovimento dos embargos. São admissíveis embargos de declaração quando há na decisão obscuridade, dúvida ou contradição ou quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o tribunal. Demonstrada a inexistência de obscuridade no julgado, embargos conhecidos e desprovidos. Voto, então, pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. Em discussão, Acompanha a relatora. Da relatora. Acompanha. A unanimidade não acolhido os embargos de declaração. Anuncio o julgamento do recurso na representação 0601-382-47-2018. Doutora Brígida Fink, com a palavra. Cuida-se de recurso ofertado por Jackson Barreto, Belivaldo Chagas e sua coligação contra a decisão monocrática que julgou improcedente os pedidos formulados na representação ofertada em face de Eduardo Alves do Amorim e da coligação e da sua coligação. Proceda a leitura do acórdão. Eleições 2018, recurso eleitoral, representação, inserção. Programa eleitoral gratuito, alegação de divulgação de fato sabidamente inverídico, pedidos de concessão de direito de resposta e perda de tempo no horário eleitoral, não configuração, julgamento, improcedência, realização do pleito, coligação representada que não participará do segundo turno de votação, ausência de interesse superveniente, recurso prejudicado, artigo 932.3 do CPC. Voto pelo não conhecimento do recurso, posto que prejudicado. Muito bem. Em discussão, o voto da relatora. A unanimidade, não conhecido o recurso por ser considerado prejudicado. Mais alguma coisa, doutora Brígida? Doutora Brígida, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Agora, convocar a doutora Dalquia. Agora temos
Do... Mas doutor Fábio pediu para ficar por ele, porque no último também ficaria, né? Tá certo. Então eu vou para onde agora? O sexto da pauta, doutora Denise Maria de Barros Figueiredo. A senhora é relatora do recurso eleitoral 615 de 2016. Recorrente a Alexandre Prado Santos e outros. Vossa Excelência, com a palavra. Tem pedido de sustentação oral, senhor presidente? Não, sem sustentação. Sem sustentação. Eu vou pedir vênia à corte. Primeiro, saudar a todos, uma boa tarde a todos, doutor Heitor, senhores membros, senhor presidente. Seja sempre bem-vindo, doutor Heitor, aqui, senhores advogados, integrantes da casa. Senhor presidente, eu peço vênia, o voto é extenso, mas a situação é uma situação bem tranquila. É uma AGE em que houve, inclusive, manifestação. A sentença de primeiro grau foi pela procedência da AGE. Houve manifestação, inclusive, aqui do Ministério Público Eleitoral, pugnando pelo provimento do recurso que foi interposto pelos recorrentes, e eu lerei a ementa. Qualquer situação, de alguma dúvida aqui de algum dos membros, eu posso esclarecer. Recurso eleitoral, eleições de 2016, captação ilícita de sufrágio, ausência de provas, ação de investigação judicial eleitoral, reforma da sentença, improcedência dos pedidos. Não é demasiado mencionar que o voto do eleitor deve ser conquistado com respeito de regras democraticamente estabelecidas, razão pela qual devem ser rechaçadas de maneira veemente práticas tendentes a confundir o eleitor por meio de propagandas com distorção da realidade, bem como aquelas que visam a obtenção do seu voto mediante entrega ou promessa de benesses, estando esta última disciplinada no artigo 41A da Lei 9.504/97. De acordo com a norma regente da matéria, a caracterização da cooptação irregular de votos requisita a realização de uma das condutas típicas, quais sejam doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem como contra ele praticar violência ou grave ameaça. B. Fim especial de agir, consistente na obtenção do voto do eleitor. E C. Ocorrência do fato durante o período eleitoral. É assente na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que a condenação pela prática de captação ilícita de votos, considerando a gravidade das sanções, há de ser estribada em prova robusta que se apresente indene de dúvidas, o que não ocorreu neste processo. Na hipótese, o exame da controvérsia estabelecida na demanda revelou-se absolutamente inviável o julgamento pela procedência dos pedidos formulados na petição inicial, diante da inexistência de prova para embasar a condenação pretendida pela parte autora, considerando que os depoimentos colhidos neste processo evidenciam, de maneira bastante clara, inúmeras afirmações contraditórias e inverídicas, não sendo difícil também perceber uma indubitável vinculação das testemunhas com o candidato integrante da coligação que ajuizou a ação. Então, com essas considerações, eu estou provendo o recurso interposto pelos investigados para reformar a sentença e julgar improcedente a AGE, desprovimento do recurso interposta pela coligação investigante. Foi a ementa, o voto está disponibilizado. Destaquei, inclusive, que o próprio Ministério Público aqui, nesta instância, também pugnou nesse sentido, e é como eu estou votando, senhor presidente. Discussão voto da relatora. Muito bem, eu também acompanho, neste caso vou acompanhar o voto. O voto está bem. Eu também acompanho, o voto está muito bem fundamentado. Então, a unanimidade, desprovimento do recurso interposto pela coligação investigante, mantendo-se a decisão de origem intacta. Né? Desprovido, mantendo-se a decisão originária, a unanimidade. Provimento do recurso. Não, peraí, vamos anunciar correto. Peraí, porque tem um que é desprovimento, vamos lá. Não, eu estou provendo o recurso dos investigados e desprovendo o recurso da coligação investigante. Vamos anunciar lá. Muito bem, deixa eu ver aqui, viu? Vamos lá, vamos pegar aqui o final. Proclamando o resultado. Provimento do recurso interposto pelos investigados, reformando a sentença e julgar improcedente a AGE. Aí, desprovimento do recurso interposto pela coligação. Investigante. Eu li só essa última parte. Muito obrigado.
Assim proclamado o resultado, à unanimidade. É muito documento aqui na cabeça. Eu preciso de auxílio do senhor. Ele confunde aqui, que é a mesma coisa. Bom, agora, prestação de contas 8877 de 2016. Doutor Dantas de Santana com a palavra. Presidente, eu vou, na verdade, justificar. Eu baixei em diligência esse processo. Eu vou resumir um pouquinho. Pois não. Não é tão interessante, não, mas vou resumir. O setor de contas tinha apontado diversas irregularidades com relação à não comprovação dos cheques e os pagamentos, embora existam no processo os comprovantes devidos, mas eles não conseguiram identificar a localização desses cheques, com quais cheques foram pagos essas despesas. E aí o partido trouxe, em sede de alegações, explicações sobre tudo isso, e um trabalho lá no gabinete, foi um trabalho grande até, para identificar a partir dessas informações, os cheques, no extrato e em resumo. Isso foi identificado. Só que, a partir esse aprofundamento, nós detectamos alguns cheques que, embora constem no extrato e até mesmo no processo com a cópia, não há a sua devida destinação, coisa que o setor de contas não apurou. Então, hoje de manhã, eu estive com o setor de contas e, pessoalmente, conversando com eles, eu baixei em diligência para que o setor de contas reanalise essas observações que nós fizemos em sede de despacho e talvez seja necessário reanalisar as contas como um todo. Porque a questão financeira que eles apontaram de princípio me pareceu corrigida naquela questão de pagamento de despesa, de comprovante de despesa. Mas só que nasceram outros pontos do iceberg. Em resumo, eu baixei em diligências e isso vai para o setor. Em verdade, poderia até fazer monocraticamente, em caso. Retira de pauta, baixa a diligência, não precisa nem a votação do pleno. Mas tranquilo. Então, retirado de pauta porque baixou em diligência. Ótimo, tá bom tudo. E realmente essa questão de prestação de contas é isso mesmo, né? Quanto mais elas são demoradas, por causa disso, não se presta irregular. Isso aqui é pegar a verdade real. Então, retirado de pauta, determinando o relator baixa dos autos para diligências a respeito das contas. E agora, o oitavo. Doutora Dalquíria de Melo Ferreira, senhora relatora da petição 679 de 2018, requerente Júlio César Duarte Menezes, a Vossa Excelência com a palavra. Boa tarde, saudações a todos. É um caso semelhante ao que nós julgamos aqui essa semana. É uma petição em que o candidato Júlio César Duarte de Menezes teve as contas consideradas não prestadas por ocasião das eleições realizadas no ano de 2014. E aí ele ingressa com essa petição com o objetivo de regularizar essas contas. Porém, a documentação que ele anexou foi encaminhada ao exame técnico para a verificação de eventual existência de recursos de fontes vedadas de origem notificada e o CECEP, a Seção de Exame de Contas Eleitorais Partidárias, emitiu a informação dizendo que não existem elementos que possibilitem a análise técnica. E é por conta disso que eu estou votando pela improcedência da petição, tal qual fizemos no outro processo semelhante, e mantendo a declaração de não prestação e seus efeitos eleitorais das contas apresentadas por Júlio César Duarte de Menezes, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2014, nos termos do artigo 42 e 50 da Resolução TSE 23.406 de 2014. É como voto. Em discussão, voto da relatora. Com a relatora. Acompanhe. A unanimidade, o pedido é improcedente, mantendo-se as contas como não prestadas. Agora teremos o doutor Fábio. Doutor Fábio.
Muito bem, retornando à sessão. Doutor Fábio Cordeiro de Lima, o senhor é relator no recurso na representação 0601-352-2018, é o quarto da pauta, representante do novo governo para nossa gente. Vossa Excelência com a palavra. 352. Presidente, esse aqui é um caso até... foi diferenciado, que foi uma questão de fake news. Foi proposta por o candidato da Valadares Filho, inicialmente foi contra o Tiago França. Esse cidadão, ele tem um blog, e nesse blog ele publicou uma notícia. Nessa notícia, eu tinha indeferido a liminar, foi um caso até interessante. Eu vou contar a história desse processo só para dar uma contextualização. Veio a inicial, como não tinha nada relacionado aos elementos, eu indeferi a liminar. Logo em seguida vieram e trouxeram as informações, e aí eu reconsiderei. Eu pedi a informação à Polícia Federal à época, porque era uma reportagem dizendo que tinha um esquema de sonegação fiscal. Aparecia também, até parecia uma viatura da Polícia Federal, era uma reportagem. Era imitando aqueles programas sensacionalistas, até sensacionalistas, e etc. Então eu tive o cuidado de solicitar à Polícia Federal se havia alguma investigação em curso referente àquele fato. E a Polícia Federal me informou que não havia essa investigação. Inclusive, o vídeo ele tem um certo caráter até de anonimato, porque você não consegue nem identificar quem fez o vídeo, não aparece, é uma reportagem que não aparece nem não tem apresentador, não se sabe a autoria de quem fez o vídeo. O vídeo mostra uma publicidade, mostra os carros umas viaturas da Polícia Federal, como se estivesse fazendo uma batida, fazendo uma investigação, só que essas viaturas não fazem parte dessa. Então, foi tudo construído no sentido de denegrir a imagem do candidato. E aí, em razão disso, eu até coloquei aqui, que parecia fantástico, profissão repórter, conexão repórter do SBT, onde surgem imagens de viatura da Polícia Federal fazendo uma reportagem contendo imagens da assessora do senador Valadares, bem como sua irmã e seu cunhado, homem sócio da gráfica, acusada pela matéria. E a reportagem é bem coisa que fala de nota fiscal, uma coisa que me chamou a atenção também, eu até fiz, chegou depois, que esta empresa, que a alegação é que a empresa era fantasma e que havia uma vinculação com o gabinete. Essa questão da vinculação não entrei, mas o que me chamou a atenção é que nessa empresa que é alegada que é fantasma, ela prestou serviços, me trouxeram uma coisa de nota fiscal de 2013 a 2018, em que você pode ver várias prestações de serviços para a OAB, para órgãos públicos e etc. E a empresa, eu me lembro que era OAB, eu me lembro que eram várias mesmo, Ministério Público, e aí era incompatível até alegar que a empresa é fantasma, com prestação de serviço para entes públicos, com vários entes, etc. Então, tudo isso, trouxendo todo esse conjunto probatório, me convenceu da existência dessa situação de fake news, e aí eu deferi a liminar, mandei retirar tanto no Facebook como no YouTube também. Inclusive do YouTube eu mandei tirar de ofício, porque era a mesma reportagem do mesmo blog, eu mandei tirar de ofício. E aí eu deferi eliminar. Eu faço a remissão que essa pessoa aqui tem um outro processo que ela veio, que vai ser trazido na próxima semana, que é meio que uma requentar, eu chamei requentar essa notícia, porque é relacionado com um direito de resposta de outro processo, mas isso eu vou trazer na próxima semana. Mas é só isso, é um resumo. Muito bem, discussão, voto do relator.
montagem fina, isso. É uma montagem grosseira. Eu vi na internet. Eu- Eu assisti, realmente é uma. Eles montam como se fosse um teatro. Eles montam como se fosse realmente um programa jornalístico igual. Eles copiam, fazem um Não plágio aparece mesmo. quem é, não aparece apresentador, nada. não se Mas sabe com quem é a a voz autoria. imitando Quem aquele- assina, nem sabe quem assina a matéria. imitando um artista da Globo, tipo Paulo Henrique Isso. Amorim, eu acho. É, E realmente leva. induz aparece a uma é viatura da verdade. Polícia Federal, como se tivesse feito uma diligência, que essa diligência não existe. A verdade é o seguinte, que a gente lamenta de todos os dois lados, de todos os políticos, que em vez de estar lançando propostas de governo, ficam se sujando, lançando É o mesmo sujeiras fato. na televisão, sem se respeitar as próprias famílias. Isso é que é uma vergonha, lamentavelmente, no Brasil. Mas, enfim, eu não sou dono do Brasil, eu sou presidente do tribunal, por enquanto, até 2 de fevereiro. Senhor presidente. Então, a unanimidade... Não, senhor recurso... presidente, Oi. me permite. Pois não, claro. Eu tenho um mandado de segurança que é exatamente esse fato que foi impetrado antes do pleito eleitoral, antes do dia 7. E está sendo analisado, eu estou trazendo o dia 23. Eu tinha conversado, inclusive, com a assessoria para que trouxéssemos os três juntos, porque como se envolve o mesmo fato, é a mesma matéria, já houve manifestação num deles, do doutor Fábio, que também trará no dia 23, né, doutor Fábio? O Não seria- outro é o direito de resposta, Não, que infelizmente mas tá na pauta de foi hoje dado a esse? liminar suspendendo o direito de Por isso que resposta. nesse daqui eu vou me reservar o direito de não votar hoje, vou pedir vista, Ah. porque eu trarei junto com o do dia 23. Esse que a gente anunciou o Esse julgamento. agora aqui, esse que está sendo Pois julgado, não. porque é exatamente Então a senhora o está pedindo mesmo vista? fato. Exato, Tranquilo. é o mesmo fato, porque Tá eu tenho bom. que trazer convergente Pois com a minha não. Então, manifestação. depois do voto do mandado de relator, segurança. depois do voto do relator pelo desprovimento do recurso, pediu vista a doutora Denise. Tudo bem. Junta junto. Tem mais alguma coisa? Tem uma representação. Doutor Fábio? Doutor Fábio Cordeiro ainda com a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Recurso da representação 0601 1366-93-2018. Representante Thaleson Barbosa Costa. É 366, não é isso? 1366. Pronto. Recurso eleitoral interposto por Luciano Bispo contra a decisão proferida por esse juízo, que condenou a pena de R$5.000. Na exordial, Thaleson propôs uma prestação pedindo liminar, uma vez que o mesmo veiculou propaganda eleitoral em anteparo assemelhado a outdoor no comitê. Então, eu estou, neste caso aqui, como eu estou dizendo, eu condenei 5.000, eu entendi que havia produção de efeito auditor, uns elementos, eu estou verificando aqui que é possível verificar uma dimensão na largura, a parte principal do móvel, que chega a 6,55 metros. Com isso, as duas placas da propaganda justapostas na parte superior do mencionado comitê da campanha já acarretam a mesma magnitude do impacto visual causado pelo outdoor, em seu formato evidenciando, se tratar sem verdade de um ardil utilizado com o objetivo de burlar a regência normativa aplicada à espécie. E aí, em razão disso, eu estou desprovendo o recurso, mantendo a penalidade aplicada de 5.000. Em discussão, o voto do relator. Eu também acompanho aqui caso de propaganda eleitoral. Então, a unanimidade desprovido o recurso. Não temos mais nada havendo. Hoje é o último dia do doutor José Dantas, não é, doutor Dantas? Hoje é o seu último dia. E como sempre aqui, eu disse aqui, como é a terceira vez que eu já estou aqui no tribunal, coincidentemente, eu vim como juiz eleitoral, vim como vice-presidente e vim agora como presidente. Eu digo, aqui tem uma coisa que é fatal, né? Quando você chega, claro que a vida também é assim, mas você já sabe o dia que vai embora, né? Aqui a gente já chega, doutor Dantas, com data marcada. Eu disse isso uma vez em relação à doutora, a Justiça Federal, a doutora Lidiane, né? Então, mas quero dizer que o senhor receba o nosso carinho, o nosso respeito, né? Não obstante algumas discussões aqui que tivemos, mas são discussões eminentemente técnicas, de forma de vista, e que faz bem para o colegiado tudo isso. As posições têm que ser respeitadas, embora pode ter discussões acirradas, mas dentro do respeito. E eu entendo que foi sempre assim, evidentemente, cada um dentro do seu estilo. O senhor tem um estilo diferenciado, o senhor é um estilo equilibrado, calmo. O meu já é um estilo mais... Embora não tivemos atritos, tivemos discussões aqui sobre posicionamentos em relação a outras coisas, mas nada, como eu disse em certa ocasião aqui, né, uns 2 meses atrás, que o senhor mantinha e tinha o meu respeito e a minha consideração. E continua tendo o meu respeito e a minha consideração. Eu quero dizer que conheci o senhor mais profundamente aqui nesse tribunal, né,
E, para mim, não foi qualquer surpresa. O senhor demonstrou ser a pessoa que se fala que é. É uma pessoa extremamente ética, uma pessoa que tem esse comportamento exemplar e mantém sua serenidade, que chama atenção, é justamente isso. E aqui o tribunal também faz, não por obrigação, porque a coisa é espontânea, entrega uma placa aos membros que estão se despedindo. E a doutora Denise foi a escolhida para passar essa placa para o senhor, ela também, que já estará em breve se despedindo, mas é sua colega aqui de bancada na vaga de jurista, doutora Denise. Senhor presidente, senhores membros, senhor procurador, saudação especial ao meu amigo José Dantas. Quando eu cheguei aqui, no meu segundo mandato, eu fui recepcionada com um brilhante discurso do Dr. Dantas. Me emocionei no dia, realmente. E hoje eu fui distinguida, porque realmente é uma distinção pelo presidente, e como a mais antiga da casa, entregar a você uma placa tão merecida pela sua atuação aqui nesta corte. Eu quero dizer, doutor Dantas, que o senhor, a impressão e o que eu já tinha de elementos acerca de sua pessoa foram confirmados aqui. Um grande amigo, um grande colega, cortês, sereno, um cavalheiro, na expressão exata da palavra. E é com muito orgulho que eu entrego a você essa placa com a seguinte mensagem: a esperança não é um sonho, mas uma maneira de traduzir os sonhos em realidade. Suenes, Dr. José Dantas. Em nossa lembrança permanecerão vívidas não apenas a tranquilidade e a simpatia, mas, sobretudo, a generosa cordialidade com que Vossa Excelência costuma impregnar gestos e atitudes. E eu acho que sua marca realmente expressa a cordialidade, a gentileza, a sensibilidade. E destaco também de que, ao longo dessa caminhada, posso assegurar e asseverar que o senhor é um ser humano do bem, um homem bom, e que isso lhe acompanhe e que isso lhe faça feliz, que Deus traduza isso na sua vida em muita paz, em muita harmonia, muita alegria, muita saúde, e que você continue a brilhar na advocacia como você sempre fez. Um grande abraço com meu afeto. Mas entregue a placa. Vou entregar. Estava querendo ficar, mas também eu acho que eu vou. Deixa eu terminar a fotografia da placa, e depois quem quiser falar será franqueada a palavra. Muito bem, doutor Diógenes. Como eu disse, permita não despedir do doutor Dantas, porque toda quarta nós nos encontramos, praticamente, doutor Dantas? Mas, doutor Dantas, essa figura mesmo que o senhor retratou, tranquila, amigueiro, mantém um posicionamento. Quase toda quarta. Portanto, por isso que eu não estou me despedindo, porque toda quarta nós nos encontramos. Despedido até hoje à noite. Até hoje. Não, hoje é quinta. Ontem não abriu não, que o dono viajou, então não tem. Já. Mas Dantas já conheço há bastante tempo, sendo uma figura ética, uma postura. Lógico que as divergências são naturais do colegiado. Isso ocorreu, o que é salutar, como Vossa Excelência disse. Então, doutor Dantas, aceita aqui meus votos de da advocacia agora com mais plenitude, que você está lá pela metade, uma parte aqui, e que seja feliz em tudo que o senhor quiser. Presidente, doutor Dantas, quando eu entrei aqui nesse tribunal, não me esqueço uma frase que o doutor Ricardo, nosso presidente, me disse. Seja bem-vindo ao colegiado, que aqui é uma aprendizagem, é um tipo de votação diferente. E a gente que está acostumado a juiz dizer, na solidão, como a gente chama, dos gabinetes, sem dúvida nenhuma, estranha um pouco essa diversidade dos pensamentos. E eu acho que a doutora Denise, bem como está escrito na placa, disse tudo. O senhor sempre divergiu aqui com muita cordialidade, com muita educação, né? E isso, sem dúvida nenhuma, enriqueceu o debate dos votos que nós proferimos aqui nesse tribunal. Então, eu gostaria de agradecer por ter participado desse pleno com o senhor e desejar felicidades e um bom retorno à advocacia. Seja muito feliz.
Doutor Dantas, eu conheci o senhor já de algum tempo lá na Vara, trabalhando lá nos nossos processos. O senhor, divergimos, né, como sempre, divergimos em muitas coisas, mas quero dizer ao senhor de sua conduta assim, muito educada, comigo, muito gentil, e desejar ao senhor muitas felicidades. Estamos lá na Biblioteca da Vara à sua disposição para o que precisar. Seja muito feliz, saúde e paz. Presidente, Inicialmente, eu queria agradecer ao senhor ter pedido para colocar por último, até porque a gente tem data de validade, né? Minha data de validade já estava expirada, eu tenho um respirozinho ainda de mais uns 3 meses, e que bom eu posso ainda participar a posteriori, né? Depois da minha saída do colegiado, e que bom acompanhar aqui, dizer o meu período, conviver aqui no meu biênio, o período quase todo com o Dr. Dantas. Não conhecia antes, mas bastou estar aqui. Sempre foi uma pessoa cordial, alegre, gosto de conversar, gosto de discutir. Já conversávamos no gabinete, inclusive depois das sessões, a gente ainda discutia sobre os filmes, uma coisa que uma paixão comum de filmes, né? Uma paixão comum de filmes, e foi uma sinergia muito boa. Eu sempre disse assim: quem diverge de mim não é meu inimigo, é uma pessoa que pensa de uma maneira diferente da gente. Mas Dr. Dantas nunca, por mais, e já tivemos divergências até, né? De pensamento, de ideias, pessoas pensar diferente, mas nunca deixamos de perder o tom, a amizade. Eu tenho um carinho especial do Dr. Dantas, uma admiração e, acima de tudo, respeito. Desejo tudo de bom ao senhor. Quero que o senhor... eu sou da Justiça Federal, mas se eu estiver lá, pode lá visitar, saiba que lá você tem um amigo. Eu considero um amigo do senhor. Desejo tudo de bom. Bem, Dr. Dantas, em nome do Ministério Público, eu gostaria também de agradecer a sua dedicação à justiça eleitoral, né? Eu não estou aqui, estou eventualmente, mas das vezes que eu tive aqui e que o senhor estava presente também, sempre verifiquei realmente esse modo delicado de tratar as coisas, né? Atenção com o processo, atenção com os detalhes. Então, sempre que o senhor votava, eu ficava bem prestando atenção, né? E isso é uma qualidade importante do julgador, né? E como disse os colegas aqui, né, só quem senta aqui nessa mesa, né, sabe como é diferente. A gente é Ministério Público, mas a gente, de certo modo, partilha, né, das decisões, né, dos pensamentos, das divergências que acompanham cada um de vocês. Cada um pensa de uma forma, e por mais que a gente não concorde, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que o respeito é realmente o que faz diferença nesse colegiado aqui. Então, desejo sucesso. Que o senhor retorne à sua advocacia, né? E quem sabe talvez no futuro, né, possa retornar a esta casa também, já que agora já estreou na Justiça Eleitoral, né? Então tem os requisitos para tanto. Sucesso e felicidades. Doutor Dantas. Presidente, como o senhor disse, né, e todos já disseram, a gente entra aqui realmente com um prazo de validade. Eu nunca tinha atuado antes assim na função de julgador, com exceção de um conselho de contribuintes do qual faço parte, que se assemelha em termos, a gente passa por esse colegiado e adquire assim um grande aprendizado, que é julgar. Obviamente que o advogado também, e nós também, né, na vida em comum, sempre julgamos atos de pessoas, de familiares, de amigos, né? E o advogado também, de certa forma, ele julga o processo. No momento em que ele advoga, no momento em que ele defende a causa do cliente, ele também tem uma visão, pelo menos ocorre comigo, uma visão do julgador. Pelo menos a gente tenta se aproximar o quanto mais possível dessa visão do julgador. E aqui, nesse colegiado, eu tive, assim, maior oportunidade, né, de ver isso, porque eu estou agora julgando e vendo também o advogado ali atuando e defendendo o interesse de seu cliente, muito embora um direito que às vezes não parece
ter tanta defesa assim, mas mesmo assim o advogado se rebela e tenta convencer o julgador daquela sua tese. Isso é um aprendizado muito bom. Outro aprendizado que a gente passa a ter também é essa aproximação com vocês. Me desculpem agora poder tutear-lhes, porque a gente sempre tem essa distância. Doutora Dalquíria, por exemplo, eu tive a ocasião de fazermos juntos um curso de Jussara, um curso preparatório para concurso público, nos idos de, não preciso dizer, né, doutora, que tempo foi? E doutora Denise era só pela advocacia, então a gente não tinha essa oportunidade. De certa forma, eu, que sou também um tanto quanto tímido, a gente fica um pouco reservado diante da autoridade judiciária ou do Ministério Público, né? E aqui a gente tem essa facilidade de nos aproximar, mesmo com o doutor Diógenes, com quem de vez em quando nos encontramos na missa, mesmo assim a gente não tem aquela autoridade, aquela autorização para termos essa aproximação. E aqui eu tive essa oportunidade. E nessa oportunidade, presidente, a gente conhece pessoas, conhece a pessoa do julgador. Eu conheci o senhor, que também tinha uma relação apenas de advogado e juiz, muito pouco, depois advogado e desembargador. Doutora Áurea, que eu tinha antes também como advogado e juíza, mas todo aquele respeito, né? E mantém-se o respeito. Mas só que quebrou-se um pouco aquela barreira que antes a gente tinha em função da relação profissional, burocrática, né? Isso não quer dizer que a partir de agora eu já vou entrar no gabinete de qualquer de vocês. E aí, tudo bem? Então, não é bem assim. Está autorizado. Não, não é bem assim. E dentre essas figuras, eu destaco, sem nenhum demérito das demais, a pessoa do Dr. Fábio Cordeiro, que eu achei assim uma pessoa tão simples, sabe, tão humilde, tão gente boa. Já disse isso a ele na despedida dele, já disse aqui a ele, já disse antes também, que eu me afeiçoei a Fábio de uma maneira diferente. Isso não tem nenhum demérito para os demais. Eu estou dizendo apenas o que ocorreu. São empatias, né, que ocorrem no dia a dia. Aí o Fábio eu conheci como esse homem bom, tranquilo, né. E quanto a algumas pequenas discussões, né, algumas pequenas repreensões, partidas inclusive de Vossa Excelência, pode ter certeza que eu não a estou levando pelo lado nenhum, pessoal. É sua maneira de conduzir o tribunal. O senhor é o presidente do tribunal, né, e tem sua maneira de atuar. Se tem pressa em determinados processos, assim procede. E até aproveitando a oportunidade, naquele processo de ontem, eu não tinha recebido o voto, só para deixar registrado, o voto eu tinha recebido aquele voto do doutor Diógenes sobre a questão da inconstitucionalidade. E aí são aprendizados assim que eu jamais terei a oportunidade de ter na minha vida, salvo se um dia vier a ocupar um tribunal, seja lá onde for. Eu não sei se terei essa oportunidade mais. E também interesse e vitalidade para isso, apesar de me considerar novo ainda. Mas a experiência de estar aqui como integrante do Tribunal Regional Eleitoral, para mim foi de uma grandíssima valia. Eu aprendi bastante mesmo. E não na questão eleitoral em si, que eu já tinha atuado como advogado, mas na forma de você ver o processo. Se eu já tinha uma visão do processo, e às vezes eu me colocava, me coloco no lugar do julgador, pode decretar, me coloco no lugar do julgador, a ponto de, como advogado da NOCON, ter reconhecido procedência do pedido, até contrariando o setor jurídico da própria empresa, porque eu não via como eu defender a questão quando, evidentemente, o autor já empunhava, né, o seu bom direito. Então, por quê? Isso me faz sentir e me dá também o direito de saber de que lado eu entro para convencer o julgador. Me desculpe, presidente, demorar um pouquinho mais, mas vocês não sabem quanto é difícil para a figura do advogado, para o profissional da advocacia, doutora Áurea, convencer.
é intensamente difícil. A gente tem que primeiro conhecer um pouco do jogador, ter cuidado de encontrar que todos têm uma brecha para você entrar. Porque nem todo mundo ouve o que você está dizendo e nem todo mundo lê o que você escreve. Observe que até eu, como advogado, quando estou defendendo, que eu defendo maiormente empresas, o cuidado nosso é verificar o seguinte: o que é que ele está pedindo? Qual é a questão? Em resumo, né, todos aqueles argumentos, aquela prolixidade não nos interessa. Bem assim, é quando você vai visitar um desembargador num gabinete, ou um juiz num gabinete, ou um promotor, um procurador da República num gabinete. Aí eu aprendi a ser, na vida eu já tinha isso, a ser sucinto, objetivo. Que eu não estou atraindo para mim elogios sobre isso, mas eu acho que eu tenho essa capacidade de encontrar a concisão e me comunicar, que é uma coisa difícil de se fazer. Muito difícil. A gente tende a ser prolixo. E aí o profissional, como advogado, deve aprender isso. E aqui, como julgador, eu vi mais ainda, porque eu mesmo, como julgador, vi aquela petição enorme, comprida, cheia de letras, cheia de citações jurisprudenciais e tal, e eu ia justamente no ponto que mais interessava para o julgamento. E com a experiência da advocacia, eu acredito que não tenha errado, não no julgamento em si, mas na compreensão dos fatos. E isso o fiz de forma, de certa forma, rápida, mesmo um processo grande, cheio de papel, de fotografias e tal e tal. Então, pessoal, com essas palavras, eu quero agradecer imensamente a manifestação de cada um de vocês e dizer que eu também permaneço amigo de cada um de vocês aqui, ou alhures, em qualquer lugar onde nos encontremos. Muito obrigado mesmo, muito obrigado por ter participar desse colegiado, por ter ficado ao lado de vocês nos julgamentos, contrariando ou concordando, isso faz parte, né, do nosso métier, né, do nosso mistério, mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão. Depois me chama para missa também.